Interrompemos nossa programação. Interrompemos a nossa programação. Interrompemos nossa Oi, gente! Olha nós aqui de novo, começando o terceiro episódio do Interrompemos Nossa Programação, o podcast semanal do jornal O Globo que te conta o que ninguém mais conta sobre a corrida eleitoral. Eu sou a Malu Gaspar. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Alô, tchutchucas e tchutchucos, eu sou o Bernardo Melo Franco. Porque aqueles que pregam o amor e a pacificação atentaram contra a vida dele. Mas Deus é maior e a justiça do Senhor será feita. E eu sou Marcelo Adnet, começando mais um Interrompemos Nossa Programação. Pega seu Whey Protein, subtrai o celular do coleguinha e vem com a gente. Bom, gente, definitivamente essa não foi uma semana muito boa para o presidente Jair Bolsonaro. Antes mesmo de ser chamado de tchutchuca do Centrão por um youtuber, o Bolsonaro foi à posse do ministro Alexandre de Moraes no TSE e teve que assistir a um desfile de autoridades e discursos em apoio ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas. Esse discurso, esse evento, passou um recado bem claro para o presidente da República. Qualquer tentativa de golpe por essa via do ataque às eleições será rechaçada pelas instituições brasileiras. De quebra, Bolsonaro ainda teve que ficar cara a cara com o Lula, que estava sentado ali na primeira fila do evento. O que eu queria discutir com vocês, Bernardo, Adnet, é o que acontece agora. Porque apesar do visível constrangimento com todas aquelas cenas e falas que o Bolsonaro, de fato, não gostou... Bolsonaro estava muito incomodado porque ele ouviu tantas vezes a palavra democracia, ele ouviu tantas críticas ao autoritarismo, tanta crítica a fake news, que ele estava muito incomodado. O presidente está quieto e não revidou com nenhum novo ataque às urnas e ao sistema eleitoral. Bernardo, o que isso significa para você? Olha, Malu, acho que a gente já viu esse filme muitas vezes, né? Quando o Bolsonaro percebe que ele está num momento ali de maré baixa, quer dizer, que as instituições estão, de certa forma, reagindo aos ataques dele, que ele não está encontrando o apoio que ele deseja, ele dá uma mergulhada, ele finge uma certa moderação. Isso não costuma levar muito tempo, não costuma se sustentar por muito tempo. Então, acho que é quase garantido a gente apostar que vem mais ataque por aí, porque o Bolsonaro, quando se sente acuado, ele sempre faz isso. Ele recua e depois ataca novamente. Ele já convocou essa passeata do 7 de setembro, conseguiu finalmente mobilizar uma estrutura das Forças Armadas para, enfim, dar uma espécie de um apoio simbólico a esse ato dele, que é um ato de político, é um ato de campanha, um ato de bolsonaristas que vai acontecer em Copacabana. Então, acho que é questão de tempo para ele radicalizar novamente. Malu, eu fui lá na posse do TSE para ver de perto esse negócio e me chamou a atenção que realmente parecia uma posse presidencial mesmo, uma coisa muito fora do comum dos ritos do judiciário. Essa troca de comando no TSE é uma coisa normalmente protocolar, são discursos meio chatos, enfim, é uma cerimônia que nem chega a ocupar muito espaço no noticiário. Esse ano foi totalmente diferente e por empenho do próprio Alexandre de Moraes, que fez questão de montar uma posse ali para ele mesmo, muito badalada, com a presença de 22 governadores, de 4 ex-presidentes, prefeitos de capitais. Ele se empenhou nisso. E quem passou por lá viu assim, um aparato de segurança, quantidade de gente, a imprensa mesmo. Quer dizer, tudo isso demonstrando uma tentativa da Justiça Eleitoral de se afirmar. E que, de certa forma, deu certo, porque ele conseguiu ali, com as presenças ilustres, uma espécie de um voto de confiança ou de um respaldo às autoridades eleitorais que vão comandar essa eleição. E a urna eletrônica, especialmente. Quer dizer, eu tenho uma visão crítica, Malu, a essa coisa de tratar juiz como super-herói. E acho que um pouco está descambando para isso, né? Quando Alexandre de Moraes se apresenta como xerife, o cara que vai implantar a lei e a ordem, que a garantia da eleição segura é ele. Acho que tem um pouco de exagero nessa abordagem. Mas, de qualquer forma, é importante que nesse momento as instituições
compareçam ali, demonstrem um certo apoio à justiça eleitoral, porque ela está sob ataque. Né? Hoje, o garantidor da democracia, o garantidor do respeito ao voto no Brasil, à urna eletrônica, é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, de certa forma, esse evento dessa semana acabou servindo ali como um contrapeso aos ataques do Bolsonaro. Eu só queria fazer um comentário contigo, Bernardo, antes de passar para o Adnet, pelo seguinte, eu também acho que o Bolsonaro não consegue se segurar. Em algum momento ele vai, de novo, atacar as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral, e concordo com você que é assim que ele se sentir confortável. Porém, eu acho que não é desprezível a forma como o Alexandre de Moraes organizou todo esse evento. Até um amigo meu falou assim, ele armou uma cilada, né, para o Bolsonaro, botou o Bolsonaro ali dentro, todo aquele contexto, né, as pessoas, todas aquelas autoridades, o próprio Aras e tal, ele fez a coisa de caso pensado. Porém, o curioso de tudo isso é que, ao mesmo tempo em que ele faz toda essa demonstração pública de poder, que nem precisaria, porque afinal de contas ele é o relator do registro da candidatura do Bolsonaro, ele é o relator do inquérito das milícias digitais, das fake news, ele é o presidente do TSE, ele manda muito, não é pouca coisa não, ele não precisaria, mas ele fez isso para mandar um recado claro. Mas apesar dele fazer isso, ele também faz movimentos de bastidores para amaciar o Bolsonaro. Ele avisa o Bolsonaro que vai falar de urnas, tudo bem que o Bolsonaro tomou um susto com a forma como foi falado, mas ele avisa, acaba a posse, ele manda a mensagem para agradecer a presença do presidente, aí ele vai, libera as listas que ele tinha colocado na gaveta de juízes do TRE, que ele estava segurando como forma de demonstrar para o Bolsonaro que ele podia fazer o que ele quisesse com a eleição, né, porque sem esses juízes, muitas decisões nos estados poderiam não ser tomadas, tem algumas que só podem ser tomadas com o plenário completo. E agora, e aí Bolsonaro nomeou alguns e tal. Então, o que eu tô vendo e o que eu ouvi também das pessoas que falam muito com o Alexandre é o seguinte, que se você for jornalista e ligar para ele, eu sei de alguns que fizeram isso, ele vai dizer, não tem acordo, eu sou isso aí que você tá falando, xerife, eu sou brabo, eu mando prender, arrebentar. Mas nos bastidores ele faz os gestos e já até pediu para alguns técnicos darem uma olhada ali no que dá para fazer, para entregar para os militares, que seja inócuo e que não afete o processo eleitoral. Porque, no fundo, o que o Alexandre de Moraes está querendo? Ele tem uma ambição de passar para a história como o grande pacificador, o cara que evitou o golpe. Então tem aí uma movimentação de xadrez que é o Alexandre de Moraes talvez se achando mais poderoso do que com a capacidade de evitar que o Bolsonaro volte a atacar as urnas, fazendo ali um jogo que tá, por enquanto, né, tá funcionando. Essa semana mesmo teve um pedido da PF para indiciar o Bolsonaro, ouvir o Bolsonaro em relação à questão das vacinas, todas as fake news que ele disseminou em relação às vacinas. Então eu acho que tem um jogo rolando aí muito interessante de bastidores que a gente tem que observar. E para comentar com vocês também o seguinte, que enquanto ele faz isso, o presidente está entubando e está se segurando para não xingar ninguém, né? No que eu estou chamando de efeito Xandão, ele engole o Xandão, mas desopila em cima do youtuber e dos assessores. Eu perguntei alguma coisa para vocês? Eu perguntei alguma coisa? Tá? Que é a albumina, tá? Queria só perguntar pro Bernardo se o Bernardo aplaudiu de pé o Xandão. Ou não? Jornalista não chora e jornalista não aplaude. Eu sou dessa escola, gente. É mesmo? Você fez o quê? Nem levantar, você levantou. Não, eu na verdade, eu fui barrado no baile, eu estava ali do lado de fora, ali esperando terminar os discursos para poder cercar as autoridades, porque o Alexandre de Moraes, ele estava tão cioso ali do controle, né, dessa história da cerimônia, que ele pessoalmente foi aprovando nome a nome nas listas ali das pessoas que iam entrar no plenário. E nessa tentativa de botar muita gente lá dentro, muito deputado, muito senador, muito governador, o espaço para a imprensa ficou bem pequenininho e tive acesso às autoridades assim que terminou o discurso. E, aliás, teve uma coisa que me chamou a atenção, Adnet. Bernardo Melo Franco. Conta os bastidores, Bernardo. Uma das coisas que me chamaram a atenção foi a cara da Dilma.
Vocês devem ter visto aquele vídeo ali em que a Dilma dá uma olhada séria pro Bolsonaro, assim, tipo, fuzilando o Bolsonaro com o olhar, e isso virou até um meme, enfim, circulou bastante nas redes. Mas quando acabou a cerimônia, a Dilma era só sorrisos. Ela estava praticamente deslizando ali sobre o tapete vermelho do Salão Nobre do TSE. Muita gente pedindo para tirar selfie com ela cumprimentando as pessoas. Na hora que ela foi tirar a foto ali na fila dos cumprimentos com o Alexandre de Moraes, ela estava sorrindo mais do que o novo presidente do TSE. Então, de certa forma, foi uma espécie de uma cerimônia de retorno da Dilma aos salões de Brasília, 6 anos depois da cassação dela, e agora no papel de uma pessoa que está ali do lado do possível próximo presidente. E outra coisa que Brasília sabe farejar muito bem é essa coisa da expectativa de poder, né? Então o Lula pisou na cidade, as pessoas voaram em cima dele que nem um enxame. Ele, para sair desse salão nobre, foi assim uma confusão danada, muita imprensa em volta, cinegrafista, as pessoas tomando cotovelada, caindo no chão, rolando pelo carpete. Galera se jogando no chão. Ele é muito agressivo, né, nos seus cercadinhos, né, na sua live, no cercadinho, para os seus apoiadores, mas na hora do real enfrentamento, né, de bater de frente, ele simplesmente encolhe, murcha, né? Então acho que a Malu falou muito bem que ele acaba tendo que engolir o Xandão, né, o Amin Kader do Planalto, e vai desopilar nos seus assessores, no cara que corrige ele no imposto do whey protein. Cala a boca aí, perguntei alguma coisa? Fica calado aí, perguntei nada. Aí ele fica nervoso, trata todo mundo mal em casa, mas não encara de fato os seus opositores. Uma coisa muito louca é que o Xandão, me corrijam se eu estiver errado, mas é um ministro apontado pelo Temer, né? Sim. Que golpeou a Dilma, né? Ou participou do impeachment da Dilma ativamente, né? E agora você vê a Dilma e Xandão, pouco tempo depois, né, desse fato, desse golpe ou desse impeachment, já em harmonia, já num campo político parecido, ou de ocasião, claro, né? E o bolsonarismo conseguiu, com essas atitudes belicosas, extremas, agressivas, e começar a colecionar muito inimigo. Então, quando você vai lá e bate no Xandão, bate na STF, o Xandão simplesmente foi o cara que levantou e falou: eu vou rebater essa bola. E aí o Bolsonaro acaba comprando muitas brigas que ficam insustentáveis, com vários setores da sociedade, com seus ex-apoiadores, perde o controle do seu próprio cercadinho, né? Inclusive, o YouTuber já o apoiou, né? Exatamente. Que é apoiador dele, agora não é mais. Então, assim, o jogo tá virando para ele, tá chegando a conta dessa atitude agressiva, ignorante, inconsequente, né, descabida do Bolsonaro, sempre muito extremo, né? Essa conta chega. E está chegando nessa forma de unir a oposição, criar um campo que não existia, né? Então ele consegue absorver parte do centrão, mas perder outra parte, pelo menos parcialmente, e ver do lado de lá, a favor do Lula, uma frente que está crescendo e a dele minguando. E o Lula certamente fica mais quieto. O Lula não precisa falar muita coisa. Mas tá ele não falando, precisa vir a público e dar uma declaração bombástica, porque o Bolsonaro já fez a campanha para ele no dia, né? Já cometeu suas gafes, já perdeu o controle. Ó a tchutchuca do Centrão lá. Tô aqui todo dia pra te combater, safado. Você é vagabundo. É vagabundo. Tô falando aqui, ó, na frente do gado do cercadinho inteiro. O senhor quer falar comigo, presidente? Fala comigo. Sim. Fala comigo, presidente. Vem cá. Oxi! Ué, não! O que me chamou a atenção nessa história do youtuber, gente, foi que, assim, esse youtuber, que era um personagem desconhecido, aí eu pelo menos nunca tinha ouvido falar nele, ele se comportou exatamente como o Bolsonaro se comportava antes de chegar na presidência. Se vocês pegarem o histórico do Bolsonaro na Câmara dos Deputados, ou em solenidades, em visitas externas, ele sempre foi o cara que fez esse barraco. E foi exatamente o que o youtuber fez com ele, e ele mordeu a isca direitinho, né? Ele se destemperou. Imagina qual outro presidente ia sair do carro para bater boca com o sujeito daquele jeito, tentar tirar o celular da mão dele, depois de dizer que o Lula que queria tirar o celular dos jovens. Quer dizer, é um negócio que não faz muito sentido. Sem falar no risco, né? Correu o risco de tomar uma
facada, uma coisa assim, simplesmente porque ele não consegue se controlar, né? E tava sem colete à prova de balas, né, dessa vez. Ele tentou realmente pegar o celular da mão do menino, né? Isso, e que bom pra ele que ele não conseguiu. Acho que é bom pro Bolsonaro ele não ter conseguido. E se ele pega o celular do cara ali, fazer o quê? Tacar no chão, quebrar, botar no bolso, de fato subtrair o celular da vítima, ele que defendeu que o roubo de celular ou o furto, roubo sejam crimes que sejam punidos com mais severidade, né? Foi uma crime hediondo. Que bateu nessa tecla. Pois é, eu fico pensando o que aconteceria se de fato ele conseguisse pegar aquele celular. Ia ser muito ruim para ele. E foi uma cena bastante marcante, né? Muito forte. O bom do Bolsonaro é a noção de prioridade, né? A grande medida que ele tinha para anunciar era isso que o Adnei já comentou, né? Zerou o imposto do whey protein e do colete inflável dos motociclistas. Realmente produtos essenciais para a vida do brasileiro, né, gente? Aí ele vai ganhar, agora vai, né? Assim como ele vem investindo agora, eu acho que ele mesmo percebeu que o campo oposto ele já não consegue mais acessar, né? Ele não vai conseguir agora ganhar o voto da Maria Flor, do Caio Blatt. Isso aí acho que não vai rolar. Assim, as pessoas que ele agrediu, que ele partiu para cima, né? As mulheres pretas, os pretos brasileiros também foram tão agredidos, né? LGBTQI. Os nordestinos, né? Que ele chama de cabeça chata, que ele usa termos preconceituosos. Mulher fraquejada, é uma coisa horrível. Então, pessoal de humanas, né? Peraí, tem tanta gente que faz humanas. Como é que você vai agredir as pessoas de humanas de uma hora para outra? Isso tem uma conta que chega. O povo, né, de humanas está vilipendiado. E aí ele tem que insistir nos públicos que ele já tem. Então, por isso que ele fez esse crescimento com os evangélicos, por isso que ele está nessa cruzada religiosa e por isso que ele diminui o imposto do whey protein. Ele fala, pô, essa galera do jiu-jitsu aí vota na gente legal, né? Pô, os caras lutadores, os Grace e tal, gostam da gente. Então, porra, essa galera é uma galera que pode vir a votar na gente. Então vamos baixar o imposto do whey, vamos baixar o imposto do videogame. Não é porque isso é importante para o país, é porque esses segmentos podem vir a votar no Bolsonaro. Mas eu tô achando que não tá funcionando, não. E haja colete inflável, pelo amor de Deus. Bom, e o outro assunto que dominou a eleição nessa semana foi a avalanche de fake news, especialmente ligadas ao voto dos evangélicos. Começou com o boato de que Lula fecharia igrejas caso fosse eleito e que foi detectado pelos petistas já na semana passada. Mas escalou nesta semana agora com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, dizendo que os petistas são inimigos que só querem matar e destruir. Continuou com Lula reagindo, chamando o Bolsonaro de o verdadeiro demônio. Você não acreditou na medicina, você acreditou na sua mentira, porque se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro. E seguiu com algumas derrapadas dos petistas, com o ex-presidente Lula dizendo em uma entrevista que não seria presidente de uma facção religiosa, e a professora Hermínia Maricato, na aula pública da USP, dizendo que as periferias são dominadas por igrejas que formam máfias. Os dados do último Datafolha mostram que a estratégia do Bolsonaro pode estar funcionando. O seu índice de intenção de votos nesse público cresceu de 43% para 49% e Lula continua mais ou menos no mesmo patamar de 32%. Bernardo, qual que é a sua avaliação? Tá funcionando a estratégia do Bolsonaro? Deve continuar? Olha, Malu, eu acho que nessa eleição já está claro que a mamadeira chegou mais cedo, né? Aquela enxurrada de fake news que a gente viu na eleição de 2018 e que beneficiou o Jair Bolsonaro no confronto contra o Fernando Haddad, agora se repete já na largada da campanha, dentro dessa lógica do presidente da República de retomar um eleitor que já foi dele em 2018 e que estava se distanciando, procurando outro candidato, acreditando aí na ilusão da terceira via, eventualmente até voltando a votar no Lula. Se a gente pegar o Datafolha num espaço maior, Malu, assim, um intervalo maior de tempo, a gente vai ver que em maio
o Bolsonaro tinha uma vantagem de apenas 3 pontos sobre o Lula, entre os evangélicos. Ou seja, era uma situação de empate técnico. Agora, essa diferença em agosto subiu para 17 pontos. Ou seja, foram 14 pontos de diferença que se abriu nesse período de maio a agosto. Isso mostra que o Bolsonaro, que está tendo muita dificuldade de crescer entre os mais pobres, de crescer entre as mulheres, de crescer em vários públicos ali que são arredios à candidatura dele, entre os evangélicos ele não está tendo tanta dificuldade assim. Acho que dá com segurança para a gente atribuir esse movimento à cruzada religiosa que o Bolsonaro vem fazendo e os bolsonaristas, né, os aliados dele, porque às vezes o presidente também deixa para os aliados a tarefa de fazer o trabalho sujo. Então, figuras como, por exemplo, o deputado Marco Feliciano está aí dizendo abertamente que ele está espalhando boatos de que o Lula, se vencer, vai fechar a igreja. Falamos do risco de perseguição. Uma perseguição que pode culminar com o fechamento de igrejas. No púlpito eu não sou político, eu sou pastor. E como pastor eu tenho que alertar o meu rebanho que tem um lobo nos rondando. Um lobo que quer tragar as nossas ovelhas. Existem muitas formas de fechar uma igreja. Não necessariamente vir com fuzis e fechá-la. O governo pode, através de criação de leis, de impostos. Nós vimos isso no governo do PT. Então existem muitas maneiras de fechar uma igreja. E a esquerda é maestrina em criar situações. Quer dizer, o que está claro para mim nesse momento é que a gente não está falando de um confronto entre valores, entre crenças, não é uma discussão ideológica sobre aquilo que as pessoas acreditam com base na fé delas, não. O que a gente está vendo é um bombardeio de fake news mesmo, é mentira, é propaganda enganosa, propaganda negativa, que vem sendo feita para amedrontar o público cristão, especialmente o público evangélico. É evidente que você pode ter um debate a sério sobre questões até como o aborto, embora não seja uma atribuição do presidente da República, é uma discussão que também aparece em eleições americanas, aparece em eleições na Europa. Né? Enfim, é legítimo você discutir o que o candidato pensa sobre esse ou aquele tema. O que não é legítimo é você sair espalhando em porta de igreja que se o seu adversário vencer, ele vai fechar essa igreja, vai perseguir os evangélicos, vai queimar santo, enfim. Isso tudo está no campo da mentira, da propaganda enganosa e assim deveria ser tratado. Não, agora tem um aspecto disso, Bernardo, que me chama muito a atenção. Se tinha uma pedra cantada nessa campanha, era que esses ataques ocorreriam. Eles já ocorreram no passado, quando o próprio Malafaia atacou a Dilma, atacou a Marina Silva. Isso aí é um clássico das eleições brasileiras já há alguns anos. Então a gente sabia, e o PT sabia, que esses ataques aconteceriam. O que me impressiona, de certa maneira, você até escreveu na sua coluna que o Lula mordeu a isca. O que me impressiona, e você tem toda a razão, ele mordeu a isca. O que me impressiona como é que pode chegar a essa altura do campeonato e o partido está tão despreparado para esse tipo de situação. Porque, assim, o Lula dizer que o Bolsonaro é o demônio, chamar as igrejas de facções religiosas, tudo isso vai ser aproveitado pelo inimigo, né? E mesmo a reação deles, a primeira reação deles de fazer um meme dizendo que Bolsonaro usa Deus e Deus usa Lula, é mais ou menos você recorrer à mesma retórica que você está criticando, né? Quando há uma série de outras questões que preocupam especialmente as mulheres evangélicas, onde o Lula poderia crescer, cuidado com criança, melhoria de condições de vida, coisas concretas e mesmo a preocupação com a família. O Lula, inclusive, se aproximou no passado recente dos chamados pastores progressistas que falaram para ele, por exemplo, Marcelo Schallenberger da Assembleia de Deus, que tem ajudado na campanha, e outros que a gente tem visto falar, que ele tinha que abrir espaço na agenda, marcar encontro com os líderes, lives, coisas do tipo, para ele se mostrar próximo dessas pessoas, para mostrar que ele não é uma pessoa distante, que não tem interlocução. Mas o PT não consegue. Isso me chama muita atenção. Ontem, por exemplo, o Tarso Genro circulou um texto dele entre blogs petistas dizendo que esse radicalismo não tem a ver com religião, nem nada disso, mas sim com o dinheiro, o discurso fundamentalista, neoliberal, da vitória das opressões de classe. Esse é um discurso que já não funcionou. Entendeu? Então eu fico me perguntando assim, por que será? Por que você acha,
talvez o Adnet tenha algum palpite sobre isso também, gente. Eu tô jogando aqui para vocês, que realmente é uma coisa que me intriga. Por que eles não conseguem reagir? Olha, Malu, eles no começo do ano, o discurso no PT era o seguinte, existe uma sobreposição entre o público evangélico e as camadas mais pobres da população. Então, o que o Lula deveria falar para os evangélicos é o seguinte: olha, a gente vai melhorar a vida de vocês, vai dar melhores condições para vocês, até para os pastores. Vocês arrecadavam mais dízimo no meu governo, porque naquela época a economia estava bombando, o pobre estava com dinheiro no bolso. Ele achou que, apelando ao bolso, ele evitava entrar na discussão religiosa. E me parece que esses números que a gente acabou de analisar mostram que isso só não é suficiente. Tem que ter algum tipo de discurso também nesse campo dos valores, nesse campo da crença, que não signifique instrumentalizar a fé, mas que também não deixe o Bolsonaro falando sozinho sobre esses assuntos, né, nos quais ele tem muita dedicação, ele está disposto aí a se ajoelhar na frente do Bispo Macedo, a subir no palanque da Marcha para Jesus, enfim, o Bolsonaro, mesmo não sendo evangélico, ele faz esse teatro todo e, de certa forma, convence muita gente, tendo ainda ao seu lado também fizeram a primeira-dama. Né? Nos governos petistas, a relação do Lula e da Dilma com igrejas evangélicas era boa. Bispo Macedo foram na inauguração do templo do Salomão. Lá, sei lá como é, Salomão, Ministro da Pesca Marcelo Crivella. Exatamente. E o PT, de certa forma, assim como o PT tem com o PMDB, com o Centrão, ele também tem assim um certo ressentimento com muitas dessas lideranças evangélicas, porque acha que foi traído. Quer dizer, deu cargos para esses caras, deu espaço para esses caras, deu prestígio, e aí na hora H todos votaram a favor do impeachment da Dilma, foram lá apoiar a ponte para o futuro do Michel Temer. Agora, de fato, Malu, quando eu falei dessa coisa de morder a isca, é porque para mim ficou claro que a resposta do Lula nessa semana foi uma resposta num tom errado. O Lula, no momento que diz que o Bolsonaro está possuído pelo demônio, e aí a Gleisi Hoffmann vai lá e posta uma imagem dizendo que o Bolsonaro usa Deus, mas Deus usa Lula, isso aí é você tentar brigar com o adversário no campo do adversário. Ou seja, o Lula está, de certa forma, entrando no jogo do cara e concordando, de certa forma, dando um aval para se deslocar o debate do campo econômico, do campo da vida real das pessoas, para esse campo da fé, do fundamentalismo religioso, onde o Bolsonaro circula com muito mais facilidade. E me lembrou também um episódio de 2018, no segundo turno, quando o Fernando Haddad, que já estava cansado de ser alvo de fake news, aquela história do kit gay, gente dizendo que ele ensinava criancinha na escola, que o correto era menino com menino, menina com menina, distribuía a tal da mamadeira fálica lá para as crianças nas creches públicas, o Haddad, irritado com isso tudo, deu uma declaração de que o Bolsonaro representava o fundamentalismo charlatão do Bispo Macedo. Sabe o que é o Bolsonaro? Vou dizer para vocês o que é o Bolsonaro. Ele é o casamento do neoliberalismo desalmado, representado pelo Paulo Guedes, um neoliberalismo desalmado que corta direitos trabalhistas e sociais, com um fundamentalismo charlatão do Edir Macedo. E aí, com isso, ele atingiu não só a Igreja Universal, como muitas outras igrejas neopentecostais, muitos fiéis que se sentiram tratados ali com descaso, como massa de manobra. Então, o desafio do PT, na minha avaliação, é buscar um tom de equilíbrio aí, entre não ficar parado só recebendo ataque e também não tentar se igualar ao Bolsonaro nessa mesma retórica agressiva usando o nome de Deus. Até porque a gente já tem visto que isso só está dando resultado para o próprio Bolsonaro. Adnet, o que você faria, assim, você que é um cara de comunicação, que se comunica com um público muito heterogêneo, como você reagiria a uma situação dessa? Olha, é muito difícil reagir, porque se você reage diretamente, como o Bernardo falou, você está aceitando o jogo da equipe adversária, né? Você está caindo num nó tático do técnico do outro time. E se você fica calado, você deixa o discurso do seu adversário ir embora, cavalgar sozinho, sem ninguém marcando, e aquele discurso chega em lugares cada vez mais distantes, né? Então é muito difícil, até porque o público evangélico é bastante controlado pelos pastores, assim, os pastores têm poder, né, sobre os fiéis, não só dentro da igreja, mas no dia a dia, na vida das pessoas cotidianas.
Essas pessoas vivem sua religião e não há nada de errado com isso, cada um vive a religião da forma que quer. Mas são pessoas mais suscetíveis à palavra de um pastor, principalmente quando esse pastor diz que está falando por Deus, mas não por ele, mas por algo divino. E isso tudo para o eleitor é muito chato, eu acho isso muito chato. A gente tem uma eleição que não discute proposta, né? A gente adora, eu particularmente sempre adorei horário eleitoral, debate, as coisas toscas que aparecem. É o novo jingle funk do Emael, é o Kid Bengala concorrendo, com o faraó do Bitcoin, com o Gabigol. Você viu que o João Santana tá querendo te imitar, né? João Santana, everybody, todo é mídia, todo é left. Tá todo mundo, olha... É uma bagunça tão grande e a gente se diverte um pouco com isso, né? Por essa tosqueira da nossa campanha eleitoral. Mas quando a gente abandona a proposta e começa a fazer uma campanha toda baseada em maniqueísmo, né? Eu sou bom, você é mau. Eu sou Deus, você é o diabo. Isso é muito raso, é muito chato, não tem discussão, não tem para onde fugir, não tem resposta certa. E realmente, no Brasil, nos Estados Unidos, você não pode chegar para concorrer à presidência e dizer eu sou ateu. Ou eu sou do candomblé. Você provavelmente vai perder a eleição. O Fernando Henrique já dançou nessa, né? Em 85 em São Paulo. Eu era muito novo, não lembro. Nasci em 81. Mas essa coisa da religião, por exemplo, faz com que o Freixo diga, olha gente, eu não sou mais a favor da liberação da droga não, hein? Olha, e aí muita gente criticou o Freixo, mas sabe o que acontece de verdade? Você entra num táxi no Rio de Janeiro, o taxista vai falar pra você que o Freixo é a favor de obrigar a população a fumar crack, entendeu? Então ele não consegue, ele sempre bate nessa trave. E por mais que ele nunca tenha dito que ele é a favor das pessoas fumarem crack, isso se estabelece como uma verdade. Então ele chega ao público e diz, olha, meu nome não é mais Marcelo, hein? Olha, agora eu não sou mais aquilo que eu sou outra coisa. Estranha, fala, mas politicamente faz sentido. Para um cara que quer governar um estado que tem tantas milícias, tantas áreas dominadas pelo tráfico e tantas igreja tão forte no estado do Rio de Janeiro, né? O berço do bolsonarismo, um dos berços do Brasil evangélico, o cara tem que segurar a onda e trazer para baixo. O primeiro ato de campanha do Freixo essa semana, gente, foi subir a escadaria da Igreja da Penha e tirar uma foto lá ajoelhado, assim, com as mãos postas, como se estivesse rezando. Enfim, mas, olha, eu acho que também tem um risco nisso. Se exagera demais, também fica parecendo artificial. Mas vou te falar que o marqueteiro dele tá comemorando essa semana, falou para algumas pessoas que eu conheço que foi certeiro, que quem tá batendo nele é a bolha dele e que esse pessoal bate, mas vai votar nele mesmo, que o que interessa é ele, nesse momento da campanha, fazer esse movimento para evitar cair nessa barreira que o Adnei acabou de descrever, que é muito concreta. Então, assim, nós, bobinhos, aqui estamos, princípios, valores, não sei o quê. Os caras estão no jogo. E eu acho que, assim, nesse caso, é preferível ele fazer uma reação assim, mostra que ele é um pragmático e que ele resolveu jogar o jogo, do que dizer, não, eu não sou demônio, o demônio é você, sabe? Se o Bolsonaro caiu na isca do tchutchuca do Centrão e caiu bonito, o PT caiu na isca dos evangélicos, né? Tenho algumas amigas feministas, atuantes, que falaram, olha, é problemático essa coisa de colar o Bolsonaro no tchutchuca, porque o Bolsonaro é o homem, assim, a forma, né, do que o homem tem de ruim, digamos assim. E cola o apelido dele de mulher, né, o tchutchuca. Eu achei válida o pensamento, a análise, acho que faz o maior sentido, mas ao mesmo tempo eu acho que o Bolsonaro é misógino. Essa misoginia, essa coisa esquisita, né, de chamar a mulher de fraquejada, etc., parte exatamente do Bolsonaro. Então eu acho que essa questão da tchutchuca não é uma questão da oposição com ele, é uma questão dele com ele mesmo. E por isso vão me permitir fazer uma versão Permita-se, Adnei. Aqui não tem essa parada. Permita-se. Então vamos lá. Vamos nessa. Ô, DJ, solta o pancadão aí pra nós. Vamos lá. Tchutchuca! Vem aqui com seu centrão, vou te livrar da cana, evita a tua prisão. Vem, tchutchuca linda, senta aqui no cercadinho, eu vou roubar seu celular e orçar no sapatinho. Eu quero verba quente para me satisfazer. Escute esse refrão, desfrutando de seu whey. Tchutchuca, vem com o Lírio Pacheco,
PL Bob Jeff, Coloriu Costa Neto, Tchutchuca, vem aqui com seu centrão, vou te livrar da cana e adiar sua... Interrompemos nossa programação. E com esse incrível funk, grande manifestação cultural brasileira, a gente vai encerrando o Interrompemos nossa programação. A gente vai ao ar toda sexta-tarde nas principais plataformas digitais e no site do Globo. E para não perder nenhum episódio, é mais garantido você seguir e favoritar a gente na Amazon, no Spotify, no iTunes, na Deezer, no Google Podcasts, no YouTube ou no Castbox. A produção executiva desse episódio foi do André Miranda, a direção foi da Luciana Malini, o desenho de som é do João Guilherme Lacerda. Eu sou a Malu Gaspar e vou me despedindo dos meus queridos Bernardo Melo Franco. Tchau, Bernardo. Tchau, Tchutchucão. Tchau, Malu. Tchau, Adnet. Tchau, pessoal. Tchau, tchutchucos lindos. Até semana que vem. Muita força para encarar esse Brasil turbulento, cheio de notícias e memes.